A paz do Senhor para a amada igreja. Assim, em pé como nós estamos, vamos ler a palavra do Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, o verso 4 e o verso 5. Amém? Todos acharam? Diga assim, os que estão procurando, diga Escola Bíblica Dominical. Glória a Deus. A palavra de Deus vai nos dizer aqui em 2 Samuel, capítulo 12, o verso 4 e 5. E vindo ao homem rico, um viajante, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou o cordeiro do homem pobre e preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse a Natã, vive, ó Senhor, que digno de morte é um homem que fez isso. Tome seu assento, por gentileza. Meus amados, eu quero inicialmente agradecer ao nosso Deus pelo um privilégio, sinto privilegiado, né, de poder comentar um assunto desse, de grande relevância para os nossos dias, né, sobre o desenvolvimento pessoal, caráter cristão, né? E agradecer ao nosso Deus, ao nosso pastor, né, que nos tem designado para essa tarefa, né? E também ao pastor Will Gutinick, que com muita graça de Deus preparou esses dois estudos, o estudo da semana passada e esse de hoje, né, visando o desenvolvimento do caráter cristão. Como vocês sabem, um estudo é diferente de uma pregação, né? Uma pregação ela é mais eloquente, né? Você tem pregador até que dá uns pulinhos e coisa e tal, né? O estudo não, o estudo é mais didático, mais acadêmico, né? Tem a finalidade de levar os irmãos a uma conscientização do conteúdo que já está na mão de vocês. Cada um dos senhores aí receberam o boletim com a mensagem. Tem 11 páginas esse boletim, né? Isso quer dizer que eu tenho que correr bastante para fazer um resumo, né, do conteúdo sem perder a essência. Fazer um resumo sem perder a essência. Tocar em todos os assuntos, mas mantendo sempre a visão principal, né? Pois bem, na semana passada, nós falamos sobre o desenvolvimento do caráter cristão, falando o que é o caráter cristão. O que é, propriamente dito, o caráter cristão, né? E, naquela oportunidade, nós nos valemos do Salmo 34, que nos deu praticamente quatro fatores que ajudam a desenvolver o caráter cristão. Então, em primeiro lugar, nós queremos saber, soubemos na quarta-feira passada o que é o caráter cristão, e no estudo de hoje nós vamos falar sobre como preservar, como defender o caráter cristão. Então, se a gente puxar pela memória, o Salmo 34 nos disse que, para construir o caráter cristão, formar o caráter cristão em nós, não é com um discurso, com brincadeirinha, fazendo de conta que é crente, não, né? A primeira coisa é o temor do Senhor, né? Que a base de todo o caráter cristão é um reconhecimento reverente da soberania e santidade de Deus. Só através de uma vida de intimidade com Deus é que nós poderemos desenvolver o caráter cristão. Nós podemos aprender muitas coisas, mas desenvolver um caráter que esteja na dimensão que a palavra de Deus nos ensina, só tendo intimidade com Deus, né? E a segunda coisa nos falou lá atrás, o valor da vida e do bem-estar. Uma vida marcada pela busca do bem, por dias preenchidos com a presença de Deus, que seja reflexo do comprometimento com a sua verdade, né? Então, o nosso caráter, a partir do momento que nós conhecemos ao Senhor, colocamos a nossa vida nos pés do Senhor Jesus e nos dispomos a viver uma vida cristã autêntica, o nosso caráter ele tem que sempre distinguir o valor da vida e do bem-estar. Então, a nossa vida tem que sempre procurar, aonde nós estivermos, procurar desenvolver isso, não só em nós, mas também nas pessoas, ajudar as pessoas, né? E o terceiro que nós falamos na quarta-feira passada é a integridade nas palavras e ações, né? A pessoa que tem um caráter cristão, que está perto do Senhor,
ele tem um vocabulário diferente, né? Sua maneira de viver é diferente. Sua maneira de pensar é diferente. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus, não é mesmo? E isso é uma coisa maravilhosa para a nossa vida. E, por fim, a busca pela paz, né? A pessoa que tem um caráter cristão é pessoa de paz. Vive sempre, não gosta de tumulto, não gosta de algazarra, não é, pastor Cássio? Não gosta de nada que venha tirar aquela seriedade do comportamento cristão e dos frutos que isso produz, né? Então, meus amados, na verdade, o caráter cristão, alguém disse lá atrás que o caráter cristão é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. É uma explicação bem sucinta. Aquilo que alguém faz quando ninguém está vindo. Então, se alguém pensa que o caráter cristão é só a pessoa não roubar, não matar, não adulterar, é também isto. Mas também é quando você vai no caixa, quando você vai pagar uma coisa lá no Indix, e a atendente lá, a moça do caixa, te dá um troco, você chega em casa e você observa que ela te deu, por engano, $8,35 a mais. Aí você olha, não, peraí, esse dinheiro aqui está a mais. E o caráter cristão te leva a você ir lá e dizer, olha, desculpa, mas você me deu um troco a mais aqui. E devolve o caixa. O caráter cristão também fala quando você vai, por exemplo, no ATM, fazer uma retirada no ATM. E, de repente, quando você vai pôr o seu cartão, você percebe que tinha vintão ali, tinha $20 ali, que alguém, eu acho que na pressa, né, tirou o dinheiro e acabou deixando $20. Ninguém está vendo, né? Poderia botar aquilo no bolso e ficar tranquilo. Poxa, ó, Deus está me dando esse $20. Não, aquilo lá não é teu. Alguém perdeu ali, né? E provavelmente poderá ser que a pessoa venha reclamar e perguntar para o caixa ali do Algrins, né? Escuta, por acaso você não viu aí $20 voando por aí, né? Caráter cristão também é quando você faz um processo imigratório e você conta toda a verdade a seu respeito, né? Não cria fantasia. E caráter cristão também é, por exemplo, né, tivemos um companheiro nosso, que passou por aqui muitos anos atrás, já não está mais por aqui, ele vivia reclamando da aposentadoria dele, pastor Cássio. Esse valor dessa aposentadoria, cidadão, americano, tudo, né? Esse valor é, perdão da palavra, é uma porcaria. Como é que alguém vai viver com um valor desse? E aquilo foi, a gente que conhece um pouquinho de administração, de tributação, né? Aquilo foi aí o Espírito Santo foi me incomodando. Aí chegou um dia, eu falei para ele, escuta, irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Fique à vontade para responder ou não. Você, quantos anos está aqui nesse país? Eu estou há 35 anos. Uau, 35 anos, que bênção. Você deve ter ganho muito dinheiro aqui. Ele falou, rapaz, ganhei muito dinheiro. Trabalhei lá no norte, e você não imagina o quanto eu ganhei aqui. Olha, eu só não estou rico porque fui cabeça dura, né? Ganhava tudo e gastava, não aplicava, né? Aí falei, e quando você ia prestar conta para o Leão, né? Você ia fazer o seu Incontex, como é que você fazia? Ele falou, essa conversa foi um mês depois, né? Eu não sou bobo, né? Você acha que eu sou tonto? Eu não. Eu só denunciava para o Leão, ou seja, para o imposto de renda, só aqueles valores que eu recebia em cheque. Mas os valores que eu recebia em dinheiro, assim, botava o dinheiro na minha bolsa, eu não prestava conta, eu sou bobo, né? Aí eu falei, irmão, eu vou te falar um negócio, você é meu amigo, para você nunca mais reclamar o que você vem reclamando aqui. Regalou o olho. O que é, pastor Alcir? Falou, rapaz, você está colhendo aquilo que você plantou. Você acha que o governo ia te dar um salário de $10.000 por mês de aposentadoria sem você ter semeado? A Bíblia fala muito sobre a semeadura, né? E aí, quando nós vamos para Cantares, capítulo 2, verso 15, irmãos, esse versículo eu gosto muito, ele diz assim, apanhai-nos as raposas e as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Então, não é só aquele pecado grande que a gente tipifica como grande, é que vai prejudicar a nossa carreira com Cristo, ou que vai atrapalhar
a formação do nosso caráter cristão. Mas são aquelas pequenas coisas que você é zeloso, você tem prazer em fazer aquilo como cautela, como prudência, como homem de Deus, como mulher que serve a Deus e como alguém que tem as vestes lavadas no sangue de Jesus e que o nome está escrito no livro da vida. Não ouvi amém, né? Glória a Deus. Bem, meus amados, então hoje o estudo, como nós aprendemos o que é o caráter cristão, né? Hoje nós vamos aprender aqui, reflexão sobre o caráter cristão, nós vamos aprender sobre como podemos preservar esse caráter cristão. Aquilo que nós ganhamos de Deus, desenvolvemos com Deus, que Deus nos deu, e que foi acrescentado através de oração, através de meditação, através de uma vida no altar de Deus, através de uma vida devocional, né? Nos levou hoje a ter um padrão espiritual que isso foi incorporado na nossa maneira de viver e de ser, que nós não fazemos com muito esforço para fazer isso. Por quê? Sabe, pastor Silvio? Porque quando você dobra o joelho de manhã, você já fala com Deus para que Deus guarde a tua vida, te abençoe, que te dê prudência durante todo o dia. E durante o dia você vai tendo de Deus, do Espírito Santo do Senhor, advertências para nós. Então, não é quer dizer que você tem que fazer um esforço derradeiro, tremendo, coisa que te tira até o juízo para, né? Não. Incorporou-se na sua vida. Ser cristão é uma coisa melhor da vida. Ser salvo, o nome lavado no sangue de Jesus, o nome escrito no livro da vida, certeza de vida eterna, tudo isso está aqui dentro agasalhado e nós estamos vivendo com alegria. Então, o estudo de hoje vai dizer que o caráter cristão é um tema profundo que nos desafia a reconhecer as nossas fraquezas humanas e buscar a semelhança com Cristo, né? Então, essa é a finalidade do caráter cristão. É nós reconhecer as nossas fraquezas humanas. Reconhecendo as nossas fraquezas humanas, nós vamos lá naquilo que Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Então, temos que estar abraçados com o Senhor, né? Temos que ser abraçados pelo Senhor para poder desenvolver a nossa carreira cristã com graça, com sabedoria, com prudência, né? Mantendo a nossa vida de tal forma que agrade a Deus, né? Paulo, em suas epístolas, ele descreve essa tensão entre a carne e o espírito, que é uma luta mesmo, né? Muitas vezes, é uma guerra que se trava dentro de nós. O pecado, nós temos poder sobre o pecado porque temos a graça de Deus, temos o Espírito Santo de Deus, né? E quando nós oramos, nós sufocamos a ira do pecado contra nós, né? E recebemos graça de Deus, unção de Deus, para vencer, né? Nós não permitimos isso. Quando o pensamento vem, nós já clamamos o sangue de Jesus, pelo menos eu penso que todos fazem dessa maneira, né? Mas Paulo expressa, então, isso, que é uma tensão, em Romanos, capítulo 7, verso 15 e 17, ele diz que existe uma guerra, uma tensão entre a carne e o espírito, né? E ele expressa a luta interior para fazer o que é certo ou ceder ao pecado, né? Então, essa luta que se trava na mente, né, no organismo, a gente fica, se ceder àquele pensamento, que nós vamos ver um pouquinho mais adiante sobre o viajante, né, a gente vai entender melhor como é que essa guerra se trava na nossa vida. É por isso que nós temos que estar com a nossa vida no altar do Senhor, né? Por isso que temos que ter vida devocional, leitura na palavra de Deus, oração, jejum, porque só isso vai nos fortalecer espiritualmente e sermos capazes de superar todas essas adversidades, dando glória a Deus. Amém? Nossa tarefa espiritual, irmão, muitas vezes, né, aqui dentro da introdução nos leva ao fundo do poço, onde reconhecemos a nossa dependência, né? O orgulho que pode surgir do sucesso e da autossuficiência é um obstáculo ao desenvolvimento do caráter cristão. O nosso pastor, costumeiramente, ele diz que é mais fácil a gente conviver, lidar com o fundo do poço do que com o alto da montanha. É mais fácil você ter um equilíbrio espiritual na tua vida quando você está lá em dificuldade, em luta,
porque você sabe o caminho, você vai buscar os pés de Jesus, você vai orar, você vai se santificar, você vai adorar a Deus, você sabe que só o Senhor pode te tirar daquela circunstância. Só a mão poderosa do Senhor pode ser estendida lá e te tirar. Agora, quando você está numa boa, lá no alto da montanha, famoso, com muito dinheiro, com muita coisa, corre-se o risco, né? Corre-se o risco, não quer dizer que aconteça, né? Corre-se o risco de você... Falou, bom, eu tenho que fazer aquela viagem para o Caribe, depois quero ir lá visitar a Torre Eiffel, né, na França, quero ir lá na Itália, em Milão, ver aquela catedral lá que encanta a gente aos olhos, né, o Omo, aquela catedral extraordinária. E você diz, espera aí, mas e o compromisso na igreja? E a tua vida? Não, isso aí, quando der tempo, eu vou. Então, não quer dizer que isso aconteça taxativamente com todos, não. Que tem pessoas que Deus abençoa, Deus prospera, mas a pessoa mantém a sua integridade, o seu compromisso com Deus, a sua vida no altar, e ele faz uso daquilo que Deus lhe deu para abençoar a igreja, para abençoar o seu povo e para ser uma bênção, um canal de bênção na vida de todos, né? Então, é muito mais fácil, né? O pastor Joel sempre falou isso, que é mais fácil a gente, quando a gente está assim, que nem eu, né? Já adorando a Deus, esperando aquele momento da partida. Hoje a minha pressão caiu aqui 8/4, né? E a irmã Antonésio correu buscar uma bolachinha salgada. Pastor Alcir, minha pressão normalmente é alta. Cheguei em casa antes de me preparar para vir para cá, a pressão também deu outra queda. Falei, o senhor está querendo chamar já, né? Mas o importante, irmãos, é a gente estar assim, vivendo em ação de graça, né? Porque Paulo dizia, para mim, o viver é Cristo e o morrer é prêmio, é ganho. Então, o crente tem que ter essa certeza de que a vida dele está nas mãos do Senhor, né? Então, irmãos, olha só, Jesus, no Sermão do Monte, ele nos ensina a sermos como uma cidade no alto de um monte, irradiando a sua luz, né, ao mundo. E nós vamos ver lá, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz, diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essas boas obras são frutos, né, do caráter cristão que está em você, que opera em você. Essa sistemática de viver uma vida na dimensão do Espírito, né, produzindo o fruto do Espírito, irmão, isso é maravilhoso. E isso você faz e Deus é glorificado, né? É essencial nós mantermos nossa luz espiritual pura e brilhante, né, sem ser ofuscada. Nós não podemos deixar que a luz de Cristo se apague em nós, porque nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra e a luz do mundo, né? E se essa luz não se pega, essa luz e se coloca embaixo do velador, mas se coloca em cima. Eu lembro quando era criança, e não é lá em Barbacena, né, que naquele tempo, no meu tempo de criança, tinha lampião. Então, essa candeia é como se fosse um vaso, onde se coloca ali querosene ou se coloca óleo, né? E tem um pavio e coloca lá no velador, coloca em cima assim e acende aquilo ali, né? E aquilo fica iluminando a casa, o ambiente, né? Então, é isso que Jesus está falando. Você não pega um recipiente desse aí, com óleo ou com querosene, sei lá, e coloca debaixo do velador, você coloca em cima. Então, é necessário que a sua luz brilhe para testemunho do seu caráter cristão, do seu porte cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, aí, irmão, nós vamos falar que autodisciplina e autoconhecimento. Como podemos defender o nosso caráter cristão? Com autodisciplina e autoconhecimento, né? Como é que eu posso? O que é isso na prática? Na busca pelo aperfeiçoamento do cristão, do caráter cristão, a autodisciplina, que quer dizer cautela, cuidado constantes, né? A autodisciplina é tudo isso. E o autoconhecimento é o conhecimento de si próprio, né?
das suas características, qualidades, imperfeições, fraquezas, né? Nós temos que conhecer isso. Por quê? Porque há momentos que nós estamos pingando azeite, né? Estamos com tanta graça que estamos pingando azeite. E tem outros momentos que você está ali se arrastando pela bondade e misericórdia de Deus. E nós temos que reconhecer essa fragilidade enquanto estamos nesse corpo físico, para que nós não nos afastemos do Senhor Jesus. Não deixemos que a falta do conhecimento de Deus na nossa vida possa nos levar a enfraquecer de tal maneira a perdermos aquilo que Deus tem nos dado na sua essência, né? Então, é por isso que está falando aqui que esses dois fatores, o autoconhecimento, né, e a autodisciplina, porque não adianta a pessoa, não, o autoconhecimento nos leva a reconhecer as nossas fraquezas, e a autodisciplina a nos manter dentro daquele padrão que o Senhor Jesus tem estabelecido para aqueles que o servem. Amém? Então, irmãos, outra coisa, vamos ver um exemplo prático aqui. O segredo de tudo isso, irmão, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, né? Quando nós estamos uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, ela dá o seu fruto na estação própria, né? Ela tem ali, ela é regada, e quando nós estamos plantados no Senhor, irmãos, nós fazemos parte dessa essência, com certeza nós não vamos ter dificuldade nenhuma para chegarmos, né, pastor Sérgio? Chegarmos ao objetivo de Deus. Olha só um exemplo prático aqui. Imagine uma pessoa que, inspirada pela história de Davi, decide implementar as ferramentas espirituais, né? As ferramentas espirituais para manter o seu padrão, manter o seu dinamismo e manter a sua vida espiritual, né? Então, ela começa a praticar meditação diária na palavra de Deus, depois ela estabelece uma rotina de oração, e aí ela acrescenta a essa rotina de oração e a meditação na palavra de Deus, jejum em momentos estratégicos da sua vida. Que há momentos que tem certas cascas que só se expulsa com jejum e oração, né? Há momentos que certos obstáculos, certas dificuldades, só mesmo em jejum e oração. E aí nós vamos para o jejum e oração e, de repente, Deus destrava tudo e abençoa bem. Então, esta pessoa, ela resolve fazer também um exame regular de consciência, né? Faz um exame, do autoconhecimento, começa a se analisar os pontos fracos, né? E aí o que vai acontecer? Ela vai fazer que nem Davi, né? Sonda-me, Senhor, vê se há em mim um coração, como está o meu coração, como está o meu interior, né? Como está a minha vida. Então, essa oração diante do Senhor, irmãos, nos leva a Deus trabalhar na nossa vida e tirar de nós aquilo que está atrapalhando o nosso caminhar. Em outras palavras, nos ajuda a entender como está o nosso termômetro espiritual, né? Em outras palavras. Amém, irmãos? Então, veja bem, também dentro dessa lógica aqui, a pessoa se envolver em estudos bíblicos, em grupo, e na busca de relações de discipulado. Quer dizer, a pessoa está participando da família cristã. Irmão, esse é o retrato meu e seu, que nós precisamos adotar como parâmetro na nossa vida, para nós não perdermos aquilo que Deus tem nos dado pela sua infinita bondade, né? Outra coisa, nós podemos defender o nosso caráter cristão lidando com a nossa fraqueza, né? Lidando com a nossa fraqueza. Nesse exemplo aqui, da leitura da palavra que nós fizemos em 2 Samuel, capítulo 12, verso 4, verso 5, vocês se lembram desse cenário, né? O rei Davi saiu lá na sacada do palácio e olhou e viu Betseba tomando o seu banho costumeiro, né? E aquilo aguçou, despertou o seu sentido, né, sensual. E ele, você já sabe tudo que ele preparou para ter Betseba como a sua mulher, colocando Urias na frente da batalha. Você lembra? Pediu para que o comandante colocasse Urias lá na frente da batalha. Ele arquitetou tudo isso. Mas tudo isso teve um começo, e o pastor Will trabalha bem esse pensamento aqui. Ele fala do viajante, né? O viajante. Esse viajante aqui, irmãos, é como um pensamento que está por aí
E esse pensamento vai te visitar, vai bater na porta da sua mente, esse viajante. E quando esse viajante chega, ele vai chegar com promessas de alguma coisa. Ele vai chegar e você, se não tomar cuidado, você vai abrir a porta para esse viajante, que é um pensamento diferenciado, né, que colide com a sua vida espiritual. E aí o que acontece? Se esse viajante tiver o seu intento, ele vai conseguir minar a sua resistência, a sua vida. Somente um milagre da parte de Deus para fazer com que aquela situação seja revertida, né? E aí nós vamos ver aqui que Natan contou essa história. Contou a história desse viajante, né, dizendo que ele chegou, um homem rico, e que ele deixou de tomar uma das suas ovelhas, ele sendo rico, foi para assar e preparar para o viajante. Ele tomou a cordeira do homem pobre, preparou para o homem que viera a ele. Então o Davi ficou furioso, porque foi justamente o que ele tinha feito, né? Ele tinha muitas mulheres, naquele tempo o rei podia fazer isso, né? A gente já com uma já é muito difícil, misericórdia, né? É muito difícil. Agora o camarada, não satisfeito com a vida que ele tinha de rei, ele colocou o olho na Betseba e a desejou e forjou toda aquela situação. E quando Natan, o profeta Natan, contou essa parábola para o rei ficou possesso, né? Esse homem é digno de morte, pois esse homem és tu, ó rei. E aí a ficha caiu, né? Mas glória a Deus que Davi, sendo homem segundo o coração de Deus, ele se humilhou ao Senhor, né? Viveu momentos angustiantes até ele conseguir ter esse derramamento diante de Deus, mas ele buscou incessantemente e o Senhor o restaurou, né? Irmãos, que nesta noite o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa vida e não permita que este viajante, seja qual for o pensamento, né, possa chegar como um viajante assim desprevenido na nossa vida e tentar trazer uma consequência desabanadora na nossa vida, né? Bom, outra coisa, enfrentar nossas fraquezas, irmãos, requer honestidade, compromisso com o crescimento espiritual e disposição para ser moldado pelo Espírito Santo. A maioria, irmão, das pessoas prefere criar uma desculpa, criar uma justificativa, né? Criar uma justificativa, e aqui na frente nós vamos ver, o pastor Will pontuou algumas coisas aqui, e para tentar justificar aquela situação, né? Como, por exemplo, aqui, ó, alguém vai dizer assim: o exemplo de Davi serve como um espelho para a nossa jornada de fé, mostrando as complexidades de lidar com as tentações e falhas morais, né? Então, olha só como muitas vezes pode acontecer. Alguém vai dizer assim: essas cenas de nudes não perturbam a minha imaginação. Isso é semelhante à tentação visual de Davi, irmão. Essa racionalização sugere uma subestimação da luxúria visual, né? Subestimar o inimigo, o potencial daquela bomba atômica, né, que vem na mente da pessoa e que pode comprometer tudo aquilo que a pessoa construiu ao longo de tantos anos. Me lembro que o pastor Joel contou um exemplo aqui de um pastor que ele ficou viúvo com 51 anos, parece, 51, 52 anos. E é um pastor muito famoso lá no norte do país. E ele já velhinho, com 80 e poucos anos de idade, alguém perguntou para ele: pastor, como é que o senhor fez, né? O senhor ficou novo ainda, ficou um viúvo novo, e não se casou, e nunca se sentiu atraído, nunca se sentiu assim, no desejo de coabitar, enfim, de quebrar essa dieta aí. Ele falou: olha, irmão, toda vez que eu olhava para alguém e achava bonito, gostava, eu evitava o segundo olhar. Por quê? Porque é o segundo olhar que vai contaminar. Porque você contemplar aquilo que é bonito, aquilo que é belo, a paisagem, por exemplo, né, faz parte do cotidiano nosso. Mas se você fixa muito o pensamento, aquilo vem ao coração. E vindo ao coração, traz a destruição, né? Outra coisa que ele diz aqui: olha, eu não tenho problemas em ouvir piadas pesadas, elas não me moldam, né? Olha, esse aqui é um outro viajante que está vindo, né? A Bíblia diz que para nós não nos comprometemos com chocarrice, né? Com aquilo que não edifica a nossa vida, irmão, não deve fazer parte do nosso dia a dia, né? E às vezes a pessoa conta cada piada
que ó, é só o sangue de Jesus. Até crente cantando piada. E aí, o que acontece? A pessoa vai... Onde está o padrão espiritual, né? E a gente não tem nem que ouvir essas coisas, esse lixo de coisa, né? Porque isso vai, com certeza... Hoje a gente pode achar graça, dar uma risadinha sem graça e coisa e tal, mas depois isso aí, irmão, vai fazer morada no coração e a pessoa vai abrir o seu coração, vai abrir a sua vida espiritual para essas coisas, né? Outra coisa aqui que ele fala também, o pastor Will, ele diz o seguinte: esses pensamentos sensuais não são nocivos, porque eu nunca concluo, né? Quer dizer, eu nunca vou à via de fato. Eu penso mesmo, mas na hora do vamos ver, eu consigo me livrar. É um risco tremendo. Isso é um risco tremendo, porque este pensamento espelha a justificativa de Davi de não agir fisicamente sobre a tentação inicialmente. No primeiro momento, Davi achou que estava isento, né? Que ele podia passar batido naquilo ali. Mas a coisa foi de tal maneira impregnada na sua mente, e da sua mente desceu para o seu coração, que ele não resistiu à tentação e acabou. E foi duro para ele. A gente, se parar para pensar como foi aquele período da vida de Davi, irmão, não vale a pena ceder a tentação nenhuma, mas repelir no poder do sangue de Jesus. Amém? Outra coisa que o pastor Will colocou aqui, isso que peguei do patrão é algo que ele jogaria fora, né? Apresentar uma justificativa, às vezes, sem querer, pega lá uma ferramenta, pega alguma coisa né? Aí vai, não, isso aqui iria jogar fora. Não tem como justificar os pequenos furtos, irmão, ou desonestidade, com a racionalização de que não faria falta, né? Não podemos criar uma justificativa para dizer, isso aqui não vai fazer falta para o meu patrão. Não é o problema se vai fazer falta ou não vai. É a brecha que se abre, né, na vida espiritual, no padrão espiritual que tem ditado o nosso comportamento. Outra coisa aqui, ele diz assim, o governo não precisa, eu já falei nisso, o governo não precisa ficar sabendo que esse meu documento não é exatamente assim como apresentei. Ou ele não precisa saber de quanto realmente eu ganhei, né, irmão? O padrão espiritual nos leva a manter a nossa vida, irmãos, dentro do caráter cristão. E o caráter cristão nos leva a repelir essas coisas, por menor que elas sejam. É o caso da raposinha, né? A raposa é fácil de você encontrar a raposa e até combater a raposa. Mas a raposinha não, porque ela é mais astuta, né? Pequenininha, consegue se esconder, se esquivar, né? Então, são aquelas pequenas coisas que a gente julga que não vai trazer consequência na nossa vida, mas é a abertura para alguma coisa muito maior que poderá acontecer e nos levar à derrota. Amém? Ninguém está falando nada aí? Outra coisa, irmão, meu amigo sabe que eu sou fiel, né? Se eu souber do que eu fiz, apenas destruirei essa percepção. Quando se trai a confiança de um amigo, né, por uma circunstância ou outra, ou através de um comentário, ou através de uma palavra contrária, né? Não, ele nunca vai saber disso. Depois, se ele souber, eu já tenho crédito com ele suficiente. Não, irmão, não vamos abrir brecha, não vamos permitir que situações comprometedora, porque aquilo fica registrado, você nunca mais vai esquecer. Eu já ouvi muitas vezes alguém falar, e é verdade, que o mentiroso, ele é o cara mais infeliz da vida, porque todas as vezes que ele for contar aquela mesma mentira, ele tem que lembrar 100%, e quase sempre ele não lembra 100% daquilo. E aí as pessoas começam a ligar. Falou, que camarada mentiroso. Na outra vez que ele me contou isso, ele falou assim, e agora, que conversa é essa? E a pessoa cai no descrédito, né? E nós que temos o padrão espiritual, temos o caráter cristão, não temos que negociar com essas coisas, né? E, finalmente, irmão, aqui, Deus me conhece. Essa é a pior de todas as cauterizações, né? Cauterizações é a mente fechada, a mente cauterizada, né? A mente que já não consegue responder, né? Quando ele diz assim,
Essa talvez é a mais perigosa de todas as racionalizações, presumindo a graça de Deus como um passe livre para o pecado, distorcendo completamente a natureza do relacionamento esperado por Deus. Irmão, Deus tem expectativa conosco. Quando a palavra de Deus diz, esses sinais seguirão os que crerem, né? Quando nós podemos ser usados por Deus para curar, para libertar os cativos, né? Para libertar os oprimidos, para libertar as pessoas que estão endemoniadas, é a operação do Espírito de Deus em nossa vida, nos tomar. E num coração, numa mente que existe a mentira, que existe o engano, que existe a trapaça, né? Isso passa longe. E a pessoa passa uma vergonha. Então, nós precisamos tomar bastante cautela e manter o nosso padrão para a glória de Deus. E, por fim, aqui, irmãos, ferramentas espirituais para a reconstrução do caráter cristão. Quais são essas ferramentas? Quando nós falamos na reconstrução do caráter cristão, isso quer dizer para nós que nós podemos cair, podemos errar, podemos falhar, né? E etc. Mas a jornada de Davi, marcada por vitórias e falhas, destaca a necessidade da restauração na natureza humana. Seu exemplo ressalta alto custo do pecado, mas também revela a magnífica graça disponível em Jesus Cristo. A cruz é o ápice do amor e justiça de Deus, demonstrando sua disposição em restaurar os arrependidos, né? Então, todas as vezes que nós erramos, pecamos, caímos, né? Mas não desejamos continuar no lodo, na lama, né? Mas a nossa alma clama, irmão, por Deus, né? E nós vamos ao Senhor e nos arrependemos, pedimos perdão, irmão. A misericórdia de Deus vem sobre as nossas vidas e nós somos restaurados. Mas não podemos fazer isso como uma constante, né? Fazer um erro constante de estarmos errando, porque chega uma hora, a gente parte no erro, morre no erro, e aí já se foi, né? Não existe mais a esperança, tá? Então, irmãos, Romanos capítulo 5, verso 8 diz, mas Deus prova o seu próprio amor conosco, né? Para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, né? Então, esse é o grande amor de Deus. A palavra de Deus diz, nós já citamos isso e constantemente nós ouvimos, né? Que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, se ele não tem prazer na morte do ímpio, que dirá de um crente que sofreu um revés na vida, né? Sofreu uma consequência de um engano ou de uma imprudência, né? E acabou se deitando, como se diz, caiu. Deus não tem, se ele não tem prazer na morte do ímpio, que dirá de um crente que se enfraqueceu na fé? Vamos lá, vamos levantar, nos colocar diante de Deus, confessar o nome de Jesus, dizer ao Senhor que nós o amamos. Nós erramos, Senhor, mas nós amamos e nós não queremos permanecer no erro, né? Queremos ser renovados pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, não é isso? Então, irmãos, aqui Paulo enfatiza o amor de Deus mesmo quando éramos pecadores, evidenciando sua fidelidade em perdoar e purificar. A restauração em Cristo não é apenas uma possibilidade, mas uma promessa garantida pela fidelidade divina, né? Então, irmão, ao arrependido, ele recebe a graça do Senhor e a restauração da sua vida, né? Eu sei que estou falando aqui para irmãos e irmãs que já conhecem situações, né? E da bondade e da misericórdia de Deus. E a 1 de João, capítulo 1, verso 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O segredo está na confissão, no arrependimento, um coração arrependido, irmãos. Deus não resiste ver uma pessoa chegar a Ele com o coração arrependido, né? Dizendo, Senhor, eu errei, mas estou aqui, Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me cobre com o Teu sangue, né? Bom, pense agora, irmãos, imaginemos uma pessoa que enfrentou lutas e falhas em sua vida espiritual, refletindo sobre a jornada de Davi, né? Ele busca a restauração através das seguintes ferramentas espirituais que ajudam a reconstruir o nosso caráter. Quais são essas ferramentas? Primeiro, a unidade com o Espírito Santo, né? Então, priorizar a comunhão íntima com o Espírito Santo para discernir a vontade de Deus.
Quando nós temos comunhão com o Espírito Santo, priorizamos isso, irmão, nós passamos a ter o discernimento qual seja a vontade de Deus para a nossa vida, né? E aí nós vamos caminhando e vamos errando cada vez menos, né? O Senhor, Espírito Santo, é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos sempre lembrar isso, né? Segundo, o realinhamento de hábitos espirituais, né? Realinhar os hábitos espirituais, né? Então, o que acontece? Quando nós nos convertemos, nós deixamos aqueles hábitos mundanos, né? Aquela vida de pecado, de engano, e os valores e os princípios da palavra de Deus vão sendo impregnados em nossa vida. E aquilo vai sendo algo tremendo, que vai forjando, né? Vai preparando o homem e a mulher que você é hoje, né? Desculpa falar você aí, é que eu sou o mais velho daqui, né? Então posso dizer isso, né? Não é, pastor? Posso falar? Posso, né? Então, isso, o homem e a mulher que você é hoje, é fruto do trabalhar do Espírito de Deus em sua vida. E do quanto você ama o Senhor Jesus e tem dado espaço na tua vida para o Senhor fazer a obra, né? Mas esse realinhamento dos hábitos espirituais, realinhar os hábitos espirituais saudáveis, né? Se você ora só uma vez por dia, passe a orar 2, 3. Se você jejua apenas uma vez por semana, aumente isso aí 2, 3 vezes, né? Faça disso um hábito salutar, espiritual para a sua vida. Amém, irmãos? Ixi, foi fraquinho o amém aí agora. Afastamento de ambientes e relacionamentos nocivos, né? Então, escolher se afastar de influências negativas para a manutenção da pureza espiritual e moral, conforme a sabedoria de Provérbios, capítulo 13, verso 20. Então, é isso, irmão. Aquelas amizades que faz mal, né? Aquelas amizades que não edificam, que não constrói, que não nos ajuda, né? Porque tem amizade que te empurra para baixo. Parece que as pessoas têm inveja de você ser um crente, né? De você, alguém fala, você não vai beber? Eu, que é isso, rapaz, você está brincando? Eu não bebo. Pô, você não faz nada, você não bebe, você não fuma. Eu falei, olha, não faço nada disso, mas vou para o céu. E aí a gente não vai ofender a pessoa, né? Para dizer, se você continuar fazendo tudo isso, o fogo, o tacho, está te esperando, né? A gente não vai falar porque a gente é educado, não é verdade? Nós somos educados. Mas se afastar, irmão, de ambientes e relacionamentos nocivos, isso faz parte da pessoa que tem o caráter cristão, né? E manter isso com firmeza espiritual. Posicionamento sincero, né? Mantenha um coração honesto diante de Deus, buscando direção divina, reconhecendo o que é benéfico ou prejudicial, né? O crente tem que ser sincero nas suas decisões, né? O que é certo, o que é errado, irmão. Nós não temos nenhuma comunhão com o pecado, né? E não queremos fazer nenhuma parceria com o erro, né? Tudo que é errado nós abominamos, porque o erro Deus abomina, e nós abominamos também porque somos filhos do nosso Deus, né? Contrição espiritual, o que é isso, irmão? Contrição espiritual, né? Muita gente não sabe o que é isso. Cultiva um coração quebrantado e receptivo, transformação, pois tem um espírito de humildade. Irmãos, eu sou sincero em dizer para os irmãos, quando nas minhas orações eu não consigo chorar, sentir lágrimas, eu não fui ao quebrantamento de espírito que eu preciso ter. Então, eu já sei, quando eu começo a ficar meio duro assim, eu falei, Senhor, olha, essa semana eu não chorei nenhuma vez, Senhor, né? E aí, quando se aproxima mais do Senhor, se humilha e coloca o coração diante de Deus, irmão, porque, irmão, nós temos motivo de sobra para adorar o nosso Deus. O que Deus tem feito na tua vida e na minha vida é motivo de sobra para nós adorar o Senhor, chorarmos diante de Deus e dizer, Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é extraordinário pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Os testemunhos que você tem, irmão, misericórdia. As lágrimas têm que vir, não é de tristeza, não. Porque às vezes tem pessoas que choram de raiva, né? Está chorando? Estou com raiva. Não, irmão. Estamos chorando porque o Espírito Santo está trabalhando no nosso interior, na nossa vida, né? Outro sim, número 6 aqui, reconhecimento de debilidades, né? Tem pessoas que não aceitam você chegar para ela e dar um conselho. Olha, meu irmão,
Sai fora dessa, meu irmão. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Você vai perder a comunhão com o Espírito Santo. Tem pessoa que não aceita você fazer isso, né? E o pastor Joel sempre fala uma coisa que, com a maior transparência, ele diz assim, que o verdadeiro amigo é aquele que diz para o outro que o camarada está com mau hálito. O pastor Joel sempre tem umas tacadas de mestre, né? O verdadeiro amigo é aquele. E o amigo, eu falo, eu estou mesmo, rapaz, misericórdia, deixa eu escovar os dentes aqui, botar uma balinha, né? Então, meus amados, o que acontece? Reconhecer a debilidade, aceita as suas fraquezas para permitir a manifestação da graça de Cristo, né? Tem pessoas que se consideram o professor de Deus, né? Tudo ele sabe, tudo ela sabe, ela tem as melhores pontuações em termos de defesa da fé, né? Faz a sua eloquência, né? E não aceita qualquer coisa. Então, o reconhecimento de debilidade, saber o quanto, se nós sairmos um pouquinho distante do Senhor, irmão, nós somos alvo fáceis. Mas quando estamos aos pés do Senhor, em oração, em jejum, irmão, Deus está nos protegendo, as asas do Senhor nos protege, né? Debaixo das asas do Senhor. E, finalmente, aqui, prestação, finalmente não quer dizer que estou acabando, não, hein? Prestação de contas, né? Gostei aí, meu, gostei. Prestação de contas, busca a orientação de uma liderança espiritual para alinhar-se com os princípios bíblicos. Irmão, quando você sentir que está fora do prumo, que está desalinhado, entendeu? Está cambalhando, não tenha orgulho de chegar ao seu pastor, ao seu líder, abrir o seu coração, entendeu? Conversar, falou, olha, meu irmão, eu estou sentindo assim, assim, eu tenho certeza que ele vai orar com você, vai clamar a Deus e vai ter sempre uma palavra de aconselhamento para a sua vida. Agora, tenha cuidado com quem você vai levar a sua intimidade, né? Porque, às vezes, vai levar para uma pessoa que tem a boquinha solta assim, aí complica, né? Porque no dia seguinte todo mundo está sabendo, né? Mas eu estou falando isso em tom de brincadeira, irmãos, porque nós somos um povo sério, né? Somos povo sério e fazemos questão de manter isso aí, né? Então, irmãos, por favor, reconheça que essas práticas inspiradas na vida de Davi e fundamentadas na palavra de Deus são ferramentas poderosas para nos levar a desenvolver o caráter cristão. E, já chegando à conclusão aqui, assim como Davi nos ensina, nós devemos ser seletivos nas influências, já tenho falado nisso, né, que permite-nos as nossas vidas, rejeitando conselhos contrários aos princípios divinos e afastando-nos das práticas pecaminosas, né? E aqui tem uma rápida informação. Escolha consciente e rejeição do mal. Isso quer dizer evitar más influências, que eu já falei, os ímpios, né? A Bíblia fala, porventura andarão dois juntos, não estiver de acordo, né? Porque se a pessoa anda com uma pessoa errada, toda atrapalhada, é porque ela gosta daquilo que a pessoa está fazendo. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos, não estiver de acordo, tem que estar de acordo com o camarada errado, tudo atrapalhado, né? E aí, como é que a gente pode esperar que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida, né? Se estamos caminhando com pessoas diferentes, né? Outra coisa, distanciar-se do pecado, né? E do caminho dos pecadores. Decidir não participar de práticas contrárias à vontade de Deus, né? Então, a Bíblia vai falar, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, né? Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Isso é uma realidade, irmão. Esse salmo, ele fala muito sobre manter o nosso padrão e desenvolver em nós o caráter cristão, né? Não associar-se a escarnecedores, né? Pessoas que vivem contando piadinhas, se escarnecendo, né? Escarnecendo das coisas de Deus, irmão, cai fora, né? E segundo, dedicação à palavra de Deus, como autodisciplina, né? A palavra de Deus diz, alegria na lei do Senhor, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, né? Crescimento e frutificação como evidências de um caráter fortalecido, né?
e aí vem o exemplo de ser como uma árvore frutífera e enfrentando o viajante em nossas vidas, né? Nós não estamos isentos de maus pensamentos, né? De ser visitado na nossa mente por esse infeliz desse camarada, né? Mas nós precisamos estar preparados para dizer: o sangue de Jesus tem poder, e começar a cantar um hino. Cantar um hino de sangue, pelo sangue, né? E cantar, irmãos, isso aí o bicho, ó, eu já fiz isso algumas vezes e foge mesmo, né? Bom, resumindo, as estratégias de aplicação prática para defender ou reconstruir o caráter cristão. E aí nós terminamos aqui, irmãos, nós terminamos dizendo que a jornada do caráter cristão é desafiadora, né? Nós que estamos correndo a carreira cristã, irmãos, é um desafio. Temos que matar um leão a cada dia, né? Isso é verdade, um gigante também. Visto que o custo é tão alto porque é o pecado, nós estamos combatendo contra o pecado, né? E como Davi experimentou, mas para nós, esse preço foi pago. Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pagou esse preço para nós, né? Então, em sua misericórdia, nós somos chamados à restauração e à renovação constante. Deus quer nos manter sempre no padrão. Sabe por quê, irmão? Porque acontece o seguinte: alguém sabe aqui o dia que Deus vai lhe chamar para ir para a glória? Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, não é verdade? E todos, se eu perguntar aqui, quantos querem ir no arrebatamento? Até eu quero, né? Todos queremos, né, ir no arrebatamento da igreja. Mas não podemos garantir que esta noite mesmo Deus não nos chame. Então, nós precisamos estar com a nossa vida no altar do Senhor, consertado com o Senhor, restaurado, alegre, feliz, glorificando o nome do Senhor, porque se os olhos fecharem aqui, irmãos, vai despertar lá na eternidade com o Senhor, no banquete, né? Vamos estar lá participando. Então, irmão, por isso que através das estratégias práticas, inspiradas na vida de Davi e na palavra de Deus, nós podemos crescer e fortalecer a nossa fé, enfrentando as adversidades com vigilância espiritual e compromisso constante, nos aproximando da semelhança com Cristo, honrando a Deus em todas as áreas das nossas vidas. Que a nossa busca pela santidade seja constante e transformadora, refletindo o amor e a justiça divina, né? Amém, irmãos? Amém. Que Deus nos abençoe. Eu tenho certeza que os senhores e as senhoras vão estar lendo e relendo, né? Porque isso aqui fala do nosso caráter, de manter o caráter cristão no nível que precisa ser mantido, né? E o conselho está aqui, dentro da palavra de Deus, está aqui dentro desse estudo que o pastor Will desenvolveu, né? E eu tenho certeza, irmãos, que o desejo do Senhor Jesus é que nós estejamos em comunhão com o Espírito Santo, estejamos caminhando esta jornada sentindo paz no nosso coração, sentindo gozo, né? E sabendo para onde nós estamos indo, né? O ímpio, a pessoa do mundo, não sabe para onde está indo, né? Ou melhor, até sabe, né? Você acha que o Lula... quer dizer, eu ia dizer, você sabe que o Lula não sabe onde está indo? Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado pela vossa paciência, viu? Obrigado, Deus abençoe.